Daí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos nos conhecer então rapidamente antes de começarmos a nossa primeira aula. Sou o professor Ricardo, eu trabalho com a parte da gramática, da língua portuguesa, e nós temos então aí um curso inteiro para nos conhecermos melhor, para trocarmos algumas ideias e, claro, para conhecermos um pouco mais da nossa querida língua portuguesa. Já aviso de antemão, que a língua portuguesa, apesar de ser vista como algo misterioso, nós agora vamos conhecer o lado bom da língua portuguesa, tá? Nós vamos desvendar alguns mistérios, nós vamos esclarecer mais as coisas e a gente está aí para isso, para acompanhar então, durante todo esse curso nosso, toda essa parte da nossa querida e amada língua portuguesa. Nós vamos começar, por um assunto chamado acentuação gráfica. Esse assunto, é um assunto inicial, é um assunto, aqueles primeiros assuntos que a gente trabalha, mas é um assunto que aparece com alguma determinada frequência nos vestibulares que a gente costuma acompanhar. Como nós estamos nesse curso nos preparando para esses vestibulares aqui de Santa Catarina, o UFSC, o UDESC, a CAF, e também para o Enem, a gente vai notar que realmente esse assunto, acentuação gráfica, é recorrente e aparece até com uma frequência um pouco maior em alguns do que em outros. Mas a gente vai trabalhar esse assunto para que possamos enfrentar qualquer tipo de questão que apareça. Tranquilo, meus queridos? Então, olha só, aproveitando inclusive isso aí, eu tenho aqui, o nosso roteiro de atividades, as questões que eu sugiro que vocês façam para que nós possamos, então, começar a praticar esse assunto. Tá? Nós temos aí a nossa lista de tarefas no Estudos, então o prof disponibiliza para vocês uma lista de tarefas sobre esse assunto acentuação gráfica, uma seleção, de questões bem interessantes, então o prof já selecionou aquelas questões que são mais desafiadoras, digamos assim, então o professor colocou lá para nós, além, claro, das questões que estão no COC1000 UFSC, selecionei para nós também, e no COC1000 UDESC. Ali estão todas indicadas, tá, com a numeração. As do COC1000 UDESC estão indicadas com o ano ali, e aqui a questão apareceu. E aquelas orientações entre parênteses, são os itens que trabalham esse assunto. Porque a prova da UDESC é uma prova que muitas vezes mistura assuntos numa mesma questão. Então o prof selecionou apenas o item que trabalha com acentuação gráfica. Uma notícia, pode ser boa, pode não ser boa, depende, mas vejam que no COC1000 ACAF eu não selecionei nenhuma questão, porque a acentuação gráfica, não é o forte da CAF. A CAF não costuma cobrar acentuação gráfica. Então nós não temos, infelizmente, vamos dizer assim, alguma questão para trabalhar ali. Mas as questões da UDESC, da UFSC e a lista que o prof colocou no Estudos, já, são um bom motivo para a gente trabalhar e conhecer esse assunto aí que a gente vai trabalhar a partir desse instante. Maravilha? Tudo tranquilos? Prontos para começar então? Bem-vindos, ao nosso semi-online. Novamente me apresento, professor Ricardo, trabalho com a gramática, língua portuguesa. Estamos juntos e vamos então, conhecer um pouco mais desse assunto aí. A acentuação gráfica, como o prof colocou para vocês aí, é algo que está associado, a características das palavras. Vamos pensar numa coisa interessante e uma coisa até bem óbvia em relação ao que a gente chama de regra. Uma regra, ela é criada a partir, claro, de alguma situação. Não se cria uma regra do nada. Então, as regras de acentuação gráfica, elas foram criadas, a partir de características que as palavras apresentam. Então, o mais interessante para a gente aprender acentuação gráfica não é a gente decorar as regras e trazer palavras de exemplo para essas regras. O mais interessante, é fazer exatamente o contrário. É nós conhecermos a palavra primeiro para enxergarmos a regra dentro da palavra. Então, eu vou propor para nós, uma situação invertida, uma situação um pouco diferente do convencional. O convencional é o quê? É passar para vocês as listas de regras e depois exemplos ao lado de cada uma delas. Então, traz a regra para o aluno, que acentuam-se paroxítonas, terminados, não sei o quê, e ao lado vem a palavrinha como exemplo. Esse é o método tradicional, E por que eu acho esse método um pouco não apropriado? Porque o aluno, ele acaba memorizando a palavra e a regra e acaba criando um sistema muito mecânico. O mais interessante, é a gente primeiro
conhecer a característica da palavra, descobrir qual é o motivo pelo qual ela recebe o acento e depois aprender a regra. Então nós vamos fazer a acentuação gráfica, a gente em 2 aulas, tem essa primeira aula aqui, essa aula 1 e depois a aula 2. Na aula 1 eu vou mostrar para vocês as características das palavras, para a gente começar a enxergar as regras dentro das próprias palavras. Numa aula 2, a gente trabalha alguns casos especiais, alguns acentos diferenciais, algumas outras particularidades. Mas nós vamos começar exatamente por aí, gente. Olha o título que o professor colocou lá, né? Que as regras estão associadas às características das palavras. Então, quais foram os critérios que os gramáticos definiram para que a palavra receba, gente, um acento gráfico? Coloquei para nós aí os 2 critérios, tá? Que é o encontro vocálico e a posição da sílaba tônica. As regras, gente, de acentuação gráfica, elas foram estabelecidas a partir desses 2 critérios. Então, nós vamos começar, a partir desse instante, a perceber isso nas palavras. Será que elas apresentam encontro vocálico ou não? Qual é a posição que a sílaba tônica ocupa dentro daquela palavra? Esses 2 critérios são definidores para o acento gráfico de muitas das nossas palavras, gente. Claro, daí qual é o grande detalhe que a gente tem que perceber? Existem regras que se baseiam nos encontros vocálicos e existem regras que se baseiam na posição da sílaba tônica. Algumas palavras, gente, são acentuadas apenas pela posição da sílaba tônica. Outras são acentuadas pela presença dos encontros vocálicos. Então, como eu disse para vocês, vamos começar a fazer o caminho inverso. Vamos primeiro olhar para as palavras, identificar as suas características e depois aprender as regras. Então eu lanço para nós, gente, uma lista de palavras. Vou abrir para nós já as nossas 7 palavras que vão ficar aí de exemplo. E eu quero mostrar para vocês, então, essas características. Percebam ali com o prof, gente, ó. As 3 primeiras palavras, que é ali a palavra infância, a palavra fogaréu e a palavra corroído, têm em destaque um encontro vocálico em cada uma delas. Percebam que a palavra infância termina naquele IA. Aquele IA, gente, da palavra infância é chamado de ditongo crescente. Isso porque aquele I é considerado uma semivogal, aquele A é considerado uma vogal, e o encontro entre a semivogal e a vogal forma o que a gramática chama de ditongo crescente. Aí, gente, isso é um fator que a gente tem que começar a observar. Comecem a notar que muitas palavras terminam em ditongo crescente. Então, esse é um passo importante para nós começarmos a aprender a acentuação gráfica. Olhem a palavra número 2, a palavra fogaréu. Ela também apresenta um encontro vocálico. Só que o encontro vocálico, gente, lá no final da palavra fogaréu, é diferente do encontro vocálico no final da palavra infância. Porque no final da palavra fogaréu há um ditongo, porém ele é um ditongo decrescente e não um ditongo crescente, como nós temos na palavrinha infância. E por quê, gente? Porque agora primeiro vem a vogal. Aquele E que vocês veem da palavra fogaréu, onde está o acento gráfico, é considerado uma vogal. E o U, por sua vez, é considerado uma semivogal. Se na palavra infância nós tínhamos a semivogal primeiro e a vogal depois e formava um ditongo crescente, no fogaréu nós temos a vogal primeiro e a semivogal depois, formando um ditongo decrescente. Isso é importante, povo. Ambas apresentam encontro vocálico, mas o encontro vocálico não é o mesmo. Então, se elas apresentam características diferentes, é porque as regras de acentuação gráfica também são diferentes. Tranquilo? Olhem, por exemplo, a terceira palavra, gente, a palavra corroído. Ela apresenta um encontro vocálico entre o O e o I, ali no corroído. Só que vejam uma coisa interessante. Aquele I da palavra infância era considerado uma semivogal. Aquele U da palavra fogaréu também era considerado uma semivogal. Porque a gramática determinou que o I e o U, eles são semivogais, enquanto o A, o E e o O são as vogais. Isso forma os ditongos. Mas notaram que o I do corroído é a sílaba tônica da palavra? Ele é pronunciado de maneira tônica, de maneira forte? A gramática entende, gente, que o I e o U, eles serão semivogais nesses encontros vocálicos quando forem átonos, quando forem fracos. Porém, nesse encontro vocálico do corroído, o I é tônico. Então, ele acaba se tornando uma vogal também. Ele deixa de ser uma semivogal, que é átona, fraca, para ser uma vogal, que é tônica, que é forte. Aí nós não temos mais a formação de um ditongo,
nós temos a formação de um hiato. Então, olhem bem novamente para acompanhar o prof. Eu não estou falando em regra de acentuação gráfica por enquanto. Eu estou apenas mostrando para vocês características que as palavras apresentam. Umas terminam em ditongo crescente, outras terminam em ditongo decrescente e outras apresentam hiato. Aí as regras estão baseadas nisso. Cada um desses encontros vocálicos, povo, que são diferentes uns dos outros, eles criam uma determinada regra. Por isso, 3 regras diferentes já de saída, levando em consideração os encontros vocálicos. Agora veja uma coisa interessante. As outras palavras da sequência, as 4 outras palavras, que é a palavra mês, a palavra armazém, a palavrinha amável, a palavra pólvora, gente, elas não apresentam encontros vocálicos. Por acaso alguma delas termina em ditom crescente? Vejam se alguma delas termina em ditom crescente, como é o caso da infância. Vejam se alguma delas termina em ditongo decrescente, como é o caso do fogaréu. Ou percebam ainda se alguma delas apresentam hiato, em que um i ou um u se tornou forte e acabou sendo uma vogal e formando hiato. Isso não existe em nenhuma das 4 últimas palavras. Por isso que essas outras aqui, gente, elas levam em consideração a posição da sílaba tônica. Aqui a regra não está relacionada à presença do encontro vocálico, uma vez que elas não apresentam esses encontros vocálicos, mas sim a posição da sílaba tônica. A gramática determinou que, por exemplo, a palavra mês é um monossílabo. Então existe a regra para os monossílabos. A partir das outras, gente, nós temos, por exemplo, ali, palavras com a sílaba tônica na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Daí surgem aqueles conceitos de oxítonas, como é o caso do armazém, a palavra paroxítona, como é o caso da palavra amável, e a palavra proparoxítona, como é o caso da palavra pólvora. Então notem que das 7 regras de acentuação, gente, nós temos 3 delas baseadas em encontros vocálicos e nós temos 4 delas baseadas em posição da sílaba tônica. Todo esse sistema, a gente, foi criado para que as regras não se chocassem, para que uma palavra não caísse em 2 regras simultaneamente. Então, ou a palavra está acentuada pelo encontro vocálico, ou a palavra está acentuada pela posição da sílaba tônica. Essas regras não se misturam, por isso que foram criados todos esses detalhes para que a gente conseguisse ter cada uma das regras separadamente. A atividade que o prof vai propor agora, gente, é o seguinte. Vejam que tem uma numeração ao lado, né? Temos o número 1 ao número 7. Eu vou abrir para nós a palavra, por exemplo, açúcar, e vou mostrar para vocês como tem o número 6 ali. Por que eu coloquei, gente, o número 6 para a palavra açúcar? Para combinar com o número 6 da palavra amável, que está na outra coluna. Mas por que isso, gente? Prestem bem atenção no prof. A palavra açúcar não termina em ditongo crescente, não termina em ditongo decrescente e não apresenta hiato. Então eu não poderia atribuir para a palavra açúcar nem o número 1, nem o número 2, nem o número 3. Eu não poderia atribuir a ela uma numeração que corresponde a palavras que têm encontro vocálico. Açúcar não tem encontro vocálico. Então nós temos que atribuir um número para ela de 4 a 7, que são aquelas regras que não apresentam encontro vocálico, e no caso a número 6, por quê? Pela posição da sílaba tônica. Vejam que a sílaba tônica da palavra amável é a penúltima, assim como a palavra açúcar, a sílaba tônica também é a penúltima. Então, a nossa estratégia é, primeiro, perceber se existe encontro vocálico ou não, e em caso negativo, procurar a posição da sílaba tônica. A mesma coisa, por exemplo, da palavrinha gás. O prof propõe a palavra gás e sugere um número para ela. Que número daríamos para a palavra gás, gente? Daríamos o número 4. Gás não tem encontro vocálico e gás é um monossílabo exatamente igual à palavrinha mês. Então o que a gente está fazendo aqui é uma brincadeira, gente, para comparar as características. Que palavra tem as mesmas características que a outra? E isso, claro, que coloca as palavras dentro de uma mesma regra. Vamos propor mais algumas. A palavrinha dominó. Alguém percebe algum encontro vocálico na palavra dominó? Não. Então vamos pela posição da sílaba tônica. Dominó e armazém são ambas oxítonas. Por isso o número 5 para a palavrinha dominó. E a brincadeira vai se tornando cada vez mais fácil, gente. Porque se eu propuser a palavra contínuo, cuidado agora, porque contínuo termina em ditongo crescente. E aí eu coloquei o número 1 para que ela seja a mesma da infância. Vejam que infância tem a mesma situação do contínuo. São ditongos crescentes, tanto o i da infância quanto o u do contínuo são fracos. Eles são semivogais. Acompanhadas pelas vogais, nós temos ditongos crescentes.
E assim sucessivamente. Vejam a palavra whisky. Dessa vez o i do whisky é tônico, gente. Era exatamente igual àquele i da palavra corroído. Por que não atribuir para o whisky a número 3? Para ser a mesma regra do hiato lá da palavrinha corroído. E assim sucessivamente. Colocaria a palavrinha círculo, que não apresenta encontro vocálico, mas tem a sílaba tônica lá na antepenúltima, portanto ela é uma proparoxítona, como o caso da palavra pólvora. E temos ainda aí a palavrinha papéis, que vejam que esse és da palavra papéis é um ditongo decrescente. Notem novamente o i da palavra papéis fraco, a semivogal i, mas colocada depois da vogal e. Então nós temos um ditongo decrescente no papéis igual ao ditongo decrescente do fogaréu. Esse é o plano, gente. É tentar comparar as palavras e perceber quais têm as mesmas características e colocá-las, claro, no mesmo grupo de regra de acentuação gráfica. Poderia propor uma outra coluna, iniciando, por exemplo, com a palavrinha cárcere. E que número daríamos para a palavrinha cárcere, gente? O númerozinho 7. Por quê? Comparem com a palavrinha pólvora, comparem com a palavra círculo e vejam que nenhuma das três apresenta encontro vocálico, porém todas têm a sílaba tônica na mesma posição. Todas são proparoxítonas, têm a sílaba tônica na antepenúltima. Se eu propuser para vocês a palavrinha maracujá, que número daríamos para maracujá? Quais outras palavras das duas colunas têm as características iguais ao maracujá? Podemos pegar a palavrinha armazém, podemos pegar a palavrinha dominó e dar para a palavra maracujá o número 5. Ela não apresenta encontro vocálico, porém todas as três têm a sílaba tônica na última posição, são todas oxítonas. Olha como a atividade e a brincadeira se torna cada vez mais fácil. Propõe a palavra ciúme. Estão percebendo o u do ciúme sendo tônico? Lembra que eu falei que i e u são semivogais se forem átonos, se forem fracos. O u do ciúme é tônico, é forte, então ele se torna uma vogal e forma o quê? O hiato. O mesmo hiato que a gente já encontrou na palavra corroído e o mesmo hiato que a gente já encontrou na palavrinha whisky. Por isso, a numeração 3 para a palavrinha ciúme. Tranquilos? Estão entendendo, prof? Esse é o plano, gente. É o primeiro passo para aprender acentuação gráfica. Esqueçam regras por enquanto. Comecemos a perceber características que as palavras apresentam. Lanço a palavrinha herói, e aí já fica fácil, porque herói tem um encontro vocálico, que é o oi, do herói, porém agora nós temos um ditongo decrescente, o mesmo encontrado no fogaréu, o mesmo encontrado no papéis. Não é à toa que herói recebe o número 2 para encaixar na mesma regra das palavras anteriores. Temos aí a palavrinha álbum. Notem que álbum não termina em ditongo crescente, não termina em ditongo decrescente e sequer apresenta hiato. Mas álbum tem a sílaba tônica na penúltima, que é exatamente igual às palavrinhas que já foram vistas, que é o caso da palavra amável e é o caso da palavrinha açúcar, que já apareceu lá. Então vejam como eu estou sempre levando em consideração, primeiro se ela tem encontro vocálico, depois se ela não tem, a posição da sílaba tônica. Vamos mais uma. Está vendo a palavrinha sós? Já é covardia, gente, nós perguntarmos que número daríamos para a palavra sós. Alguém percebeu algum encontro vocálico na palavra sós? Algum ditongo ou hiato? Nada. A sílaba tônica dela é uma só, ela é monossílabo. Seria então óbvio chamar a palavra sós de monossílabo e dar o número 4 a ela, como nós vimos na palavrinha mês e na palavrinha gás. Agora, claro, né, sobrou apenas uma, aí também é covardia, né? A palavrinha aquário está ali pronta para receber que número, queridos? O númerozinho 1, porque a palavra aquário termina em ditongo crescente, da mesma forma que infância e da mesma forma que contínuo. Então aí está, gente, o nosso plano. É nós tentarmos primeiro separar as palavras por características. Você tem ditongo crescente, você tem ditongo decrescente. Você tem hiato, você tem nada. Mas a sua sílaba tônica é a última. A sua é a penúltima e a sua é a antepenúltima. Ou você é simplesmente um monossílabo. Esse é o plano. Aí está a grande jogada. Beleza? Maravilha? Aqui, gente, no próximo slide, nós temos o quadro das regras. Então, agora que nós já conhecemos as características, nós podemos, então, associar as regras. Como eu disse no começo da aula, quem sabe é mais interessante conhecer primeiro o exemplo e depois a regra, do que aprender uma regra, decorar uma regra e depois dar o exemplo. Fizemos o contrário. Então, notem comigo aí, temos uma sequência, gente, de palavras no nosso quadro, de número 1 ao número 7, como a gente já fez agora na atividade. Temos ali amônia, fiéis, cafeína,
cos, crachá, álbum e lâmpada. E vejam que ao lado nós temos as regras, só que o professor colocou características barra regras, para que a gente comece a encarar, gente, isso não como regra, mas como características, até para facilitar mais a nossa vida. Tranquilo aí? Agora deixa eu cuidar, gente, um detalhe importante. As regras não precisam ser dispensadas, elas são importantes. É que eu digo para a gente olhar para as características primeiro, para a gente começar a enxergar a regra dentro da palavra. Mas por que é importante cuidar as regras, gente? Porque existem detalhes que foram criados para que as regras não se choquem. Então, por exemplo, vejam que a primeira regra do ditongo crescente, que a gente já viu, ela diz que o ditongo crescente tem que ficar, gente, no final da palavra. Então não adianta ter um ditongo crescente no meio ou no começo, ele tem que estar no final da palavra, para que a regra seja essa, palavras terminadas em ditongo crescente. Vejam que o ditongo decrescente da regra 2, que a gente pegou palavras lá e agora tem a palavrinha fiéis, ele tem que ser um ditongo aberto. Não basta ele ser decrescente, ele tem que ser aberto. Nós temos os 3 ditongos abertos, el, oi, ei. Então nós temos papéis, temos herói, temos fogaréu. Então notem que eles são ditongos abertos. Esse detalhe é importante, gente. Não basta ter um ditongo decrescente, ele tem que ser aberto. Se ele for um ditongo decrescente fechado, também não nos adianta. E olha um detalhe interessante, no final da palavra. Então a palavra precisa ter essa característica nos mínimos detalhes. Um ditongo decrescente, aberto no final. Assim como a outra tinha um ditongo crescente no final. E aí os detalhes vão se ajustando, para que se evite, gente, choque de regras. É por isso que esses detalhes todos existem. Olhem a regra dos hiatos. A regra dos hiatos vale apenas para o i e para o u. Eu não vou acentuar toda e qualquer palavra que tenha hiato. A regra dos hiatos é para colocar o acento apenas no i e no u, quando eles são tônicos. Perceberam ali? Olha um detalhe importante, gente, na segunda posição. Na outra aula, na aula 2, eu vou trazer algumas palavras que são traiçoeiras para exemplificar melhor essas características, tá? Por que tem que ser na segunda posição e não na primeira? Por que tem que ser no final? Por que tem que ser aberto? Então, esses detalhes todos guardem para um próximo episódio, tá? Mas a regra do hiato só vale para o i e para o u, tônicos, na segunda posição. Notem que o hiato é formado pelas duas vogais. O i e o u tem que estar posicionado na segunda vogal do hiato. Beleza? Vejam dali para baixo, gente, os monossílabos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Elas têm também as suas regras. Elas têm ali as terminações, aquilo que vocês veem entre parênteses, aquele OEA, aquele OEA, MNS, são as terminações dessas palavras. Elas não são acentuadas pela presença dos encontros vocálicos, mas elas são acentuadas pela posição da sílaba tônica e pelas suas terminações. Todo monossílabo terminado em OEA deve receber acento gráfico. Toda oxítona terminada em OEA e MNS deve receber acento gráfico. Assim como toda paroxítona, povo, não pode receber acento gráfico se terminar em OEA e MNS. Aqui uma observação rapidinha importante. Queridos, a regra das paroxítonas é o contrário das oxítonas. Se tudo aquilo que acentua as oxítonas é que não acentua as paroxítonas. Eu não preciso falar para vocês quais são as terminações que acentuam as paroxítonas. Basta saber que são todas aquelas contrárias à das oxítonas. Então, se uma oxítona terminada em O leva acento, uma paroxítona terminada em O não leva acento. Se uma oxítona terminada em EM leva acento, uma paroxítona terminada em EM não leva acento. Então, guardem uma regra das oxítonas e utilizem ao contrário para as paroxítonas. O que acentua uma, não acentua outra, e assim a recíproca também é verdadeira. A única regra, gente, que dispensa qualquer terminação é das proparoxítonas, como diz ali, todas elas são acentuadas. Beleza? Basta ter a sílaba tônica na antepenúltima posição, basta ser uma proparoxítona para que receba o acento gráfico. Só cuidado que ela não pode ter o encontro vocálico como as outras apresentam. Nós estamos numa regra que não leva em consideração qualquer tipo de encontro vocálico. E eu acho que para isso ficar mais claro, não custa a gente fazer uma atividade para a gente então, levar essa primeira aula, esse primeiro passo bem firme, gente. Eu propus para nós o seguinte, para observar a acentuação gráfica das palavras que foram dadas a seguir,
e para marcar uma alternativa, gente, em que ela não tenha nenhuma regra das que foram apresentadas. Então, olha lá, após analisar as palavras, marque a opção que apresenta a única palavra que não segue nenhuma das mesmas regras. Queridos, isso é muito fácil. Por mais que sejam várias palavras, isso é muito tranquilo. Por quê? Porque eu vou olhar para as características, gente. Eu vou pegar as palavras das alternativas A, B, C, D, E, vou olhar as características que elas apresentam e vou comparar com as palavras que eles me deram. Se as características forem iguais, aquela palavra eu não quero. Em outras palavras, o que eu quero, gente? Uma palavra que tenha uma característica totalmente diferente daquelas que foram dadas para nós. Então acompanhe o prof, gente, agora aqui no quadro, para a gente poder então fazer essa atividade, tá? O prof trouxe para cá as palavras que foram dadas para nós ali na questão e as alternativas. Acompanhe o prof e prestem bem atenção nisso. Nós vamos resolver, gente, uma questão de acentuação gráfica sem precisar trabalhar as regras de acentuação gráfica propriamente ditas. Acompanhe o prof lá. Se eu fosse marcar a letra A, dizendo que ambulância, gente, ela é diferente das outras, que ela não segue nenhuma das regras apresentadas antes, a ambulância teria que ter uma característica diferente de todas. Mas notem que ambulância, gente, termina em ditongo crescente. Esse IA da ambulância é aquele ditongo crescente que a gente já conheceu nas regras lá, que foi numerado como 1, inclusive. Olha aqui com o prof. América não tem ditongo crescente, ananás não tem ditongo crescente, veículo não tem, ímpar não tem e nós também não tem. Mas superfície tem ditongo crescente. Então eu não poderia marcar ambulância como sendo a resposta, gente, porque ambulância tem uma característica igual à superfície. Ambas terminam em ditongo crescente. Nós não estamos em busca de uma palavra que tem uma regra diferente das demais. Ter uma regra diferente das demais é ter uma característica particular, diferente das demais. Maravilha? Peguem a palavrinha bálsamo, na letra B. Para eu marcar a palavra bálsamo, eu tenho que ter uma característica que nenhuma das outras tem. Vejam que bálsamo não tem encontro vocálico. Alguém percebeu ditongos, crescentes, decrescentes e hiato em bálsamo? Não, mas bálsamo tem a sílaba tônica na antepenúltima posição. Bálsamo, gente, é uma proparoxítona. Se eu for pegar a palavra América, já caiu a casa, porque a sílaba tônica da palavra América também é antepenúltima. Ela também é uma proparoxítona. Vejam que América também não tem encontro vocálico, não tem ditongo, não tem hiato, mas tem a sílaba tônica na mesma posição do que a palavrinha bálsamo. Então eu também tenho que descartar essa letra B. Eu procuro, gente, novamente, algo particular, algo diferente do que aquelas palavras dadas apresentam. Peguem a palavrinha, por exemplo, vulnerável. Alguém nota algum ditongo crescente no final de vulnerável? Alguém percebe um ditongo decrescente, aberto, no final de vulnerável? Também não. Vulnerável apresenta hiato, I, U tônico? Não. Mas vulnerável tem a sílaba tônica na penúltima posição. Vulnerável é a paroxítona. Então me ajudem a pensar. América já era proparoxítona. A palavra ananás é oxítona. A sílaba tônica do ananás é a última, não a penúltima. Ainda está tudo bem. A palavrinha vulnerável está passando tranquila. A palavra veículo, gente, ela é proparoxítona e além de tudo tem hiato. A palavra vulnerável não tem isso. A palavrinha ímpar é uma paroxítona, gente. Cuidado agora, porque por mais que ímpar não tenha nenhum tipo de encontro vocálico, a sílaba tônica do ímpar está na mesma posição do vulnerável. Tanto vulnerável quanto ímpar são palavras paroxítonas, não apresentam qualquer tipo de encontro vocálico, ou seja, são iguais nesse aspecto, e têm a sílaba tônica na mesma posição. Elas são semelhantes? E eu procuro algo diferente, então a letra C também está descartada. Aproveitando já a situação, vejam o conteúdo. Olhem aqui, gente, o encontro vocálico entre o E e o U do conteúdo. Vejam o U do conteúdo tônico, ele é uma vogal, ele formou o hiato. E esse hiato eu já tinha percebido aqui, ó, na palavra veículo, que além de ser uma proparoxítona, que a sílaba tônica de veículo é a antepenúltima, ela também tem o hiato do I. O I do veículo e o U do conteúdo são tônicos, é característica igual, gente. Ambas estão na regra do hiato. Agora olhem bem para a nossa querida resposta, a palavrinha caracóis. A palavra caracóis, gente, ela tem uma característica particular. Vejam como ela termina. Ela termina num ditongo decrescente
aberto. Aquele O da palavra caracóis é uma vogal, aquele I da palavra caracóis é uma semivogal, porque ele é fraco, não é caracóis, é caracóis, ele é fraco, formando quem, gente? Um ditongo decrescente aberto no final da palavra. Exatamente como a regrinha número 2 no quadro mostra para nós. E aí, se eu for pegar mais as palavrinhas que ainda não foram analisadas, nós, gente, é um monossílabo. Ele não termina em ditongo decrescente aberto. A palavra clímax é uma paroxítona, não termina em ditongo decrescente aberto. E era exatamente isso que a gente procurava, uma palavra com uma característica diferente. Aqui está a nossa resposta. Se vocês acompanharem lá no slide também, o prof colocou o gabaritinho letra E para mostrar para vocês, então, que regra de acentuação gráfica tem como base característica das palavras. Beleza, meus queridos? Essa é a primeira aula nossa sobre acentuação, o primeiro passo de uma grande caminhada que nós teremos no nosso curso semi-online. Lembrem disso, tá? Para a segunda aula de acentuação gráfica que a gente vai ter, lembrem de prestar atenção nas características que as palavras apresentam. Depois, a gente se preocupa com as regras. Primeiro, reconheçam a palavra. Enxerguem dentro da palavra a regra. Enxerguem o encontro vocálico, percebam a posição da sílaba tônica e formem grupos, gente. Muitas questões dos vestibulares que vocês vão fazer, nessas tarefas que o prof sugeriu, elas trabalham exatamente com isso. Dá um grupo de palavras e pede quantas regras existem ali. Quantos grupos podem ser formados com as palavras que foram dadas, conforme, claro, as regras de acentuação gráfica. Maravilha? Um grande abraço, então. Professor Ricardinho, até a próxima aula.